está trabalhando aqui, né? E nesse início de trabalho, eu sou muito feliz mesmo de estar trabalhando com essa equipe. Eu sempre tenho uma fala para a equipe e essa fala sempre eu estendo assim para as equipes, porque nós temos a equipe assim de um outro trabalho que a gente executa, a gente tem a equipe da família, da casa do pai da gente, a gente tem a equipe da gente que a gente formou, dos filhos, e então a gente tem muitas equipes e essa fala eu tenho vontade assim que a gente consegue levar para as outras equipes pela importância assim que nós temos. E essa fala é que nós temos assim que ter muito cuidado assim, porque muitas vezes a gente ouve uma fala, um tom de voz que está acompanhando aquela fala que nos balança dentro, mas acontece que aquele que deu aquele tom naquela fala que ele verbalizou, ele deu aquele tom porque naquele momento ele estava com aquele tom. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ter esse cuidado assim de não envolver com os tons, porque a gente observa assim quando um tom, dependendo do tom, que muitas vezes é um tom assim, tem muitos tons, né, que tem o tom de harmonia, de descontentamento, tom que a pessoa não está feliz. Então não tem importância nada, tem importância a gente. Porque quando tem muitas pessoas se manifestam com um tom de aprovação ou de reprovação, tem essa importância se a gente está descuidado, aquele tom que ouviu, então mexe com a gente e deixa a gente, às vezes, em estado de alerta, em estado de prontidão. E o estado de prontidão, ele é muito perigoso, porque a não ser assim para o resguardo do corpo físico, o estado de prontidão está também em revidar um ataque. A nossa vida, o nosso dia a dia, não estamos assim para ser atacado e muito menos para revidar um ataque. Esse ataque pode ser na própria resposta, no próprio jeito, numa vingança. Então nossa vida interior, ela é diferente. Não tem importância a pessoa estar com aquele tom amargo, aquele tom áspero, aquele tom enraivecido. Tem importância de como é que eu ouço aquele tom. Então nós precisamos assim de ficar mais tranquilos dentro de nós, porque a nossa vida interior, ela é muito boa. Porque quando a gente observa que a pessoa embarcou num tom, uma empresa que a pessoa está trabalhando, tantos e tantos anos depois que a pessoa saiu daquela empresa, ela ainda tem a mágoa, o descontentamento, o jeito que ela vive no momento é sempre falando mal daquela empresa que ela trabalhou e ajudou ela a sobreviver tantos e tantos anos. Então, o tom a gente tem que estar ouvindo, porque a gente conhece, e o tom ele é tão importante assim quando se usa com o cachorro, porque o sistema auditivo do animal é mais sensível do que do ser humano, então o cachorro entende bem o tom que está acompanhando aquele comando, o tom que está acompanhando aquela determinação. Então nós também somos assim, só que o cachorro tem uma coisa boa, ele ouve aquele tom, ou ele reage, ou ele vai embora. Mas imediatamente, se a gente chama aquele cachorro ou se muda o tom com ele não tem uma memória que o deixa assim previdente, prevenido contra aquele que deu aquele tom. E nós continuamos com essa memória de guardar as coisas que ouvimos. A vida nossa tem que ser leve, porque a nossa vida tem que ser espiritual. E a vida espiritual é um cristal, é uma coisa pura, é uma coisa transparente, que passa o sol por ela e reflete todas as cores. Quando a gente fica segurando uma lembrança de descontentamento, esse cristal vai ficando opaco, vai passando parte da luz.
Então nós temos que sermos assim cuidadosos, bem criteriosos mesmo, para não trazer para dentro de nós esse tom que a gente julgou que é ofensivo. E devido a isso, o nosso dia a dia tem que ser bom. A gente tem que ter cuidado no nosso relacionamento e tem que ter cuidado também do jeito que nós ouvimos aquele que está querendo transmitir para nós uma mensagem. Então a gente precisa de desenvolver assim um jeito de estudar o livro Na Luz da Verdade todos os dias, porque facilita também a diminuir esses vincos, esses fios que traz essas marcas. Então nós estamos trabalhando nesse trabalho nosso, que o tema era uma vez, e essas palavras assim nos levam para o passado, mas também nos traz para o presente e nos leva para o futuro. E essas coisas assim é bem importante mesmo, porque o que a gente precisa de ter dentro da gente é a condição da palavra humildade, para poder ver assim que se nós tivemos um passado de uma maneira e agora nós estamos percebendo esse passado e a gente acha que no futuro vai ser diferente. Para no futuro ser diferente, a gente tem que estar com o nosso passado todos os dias diante de nós. Porque se a gente esquece um pouco o passado, as coisas passam a repetir. Então o nosso presente é o nosso futuro, o nosso presente é o nosso passado. E nesse esforço assim de melhorar o nosso futuro, nós temos que também ter a força do livro Na Luz da Verdade, porque não tem assim uma maneira da pessoa trabalhar sozinha, ela tem que trabalhar com os auxílios do ensino, com os auxílios do livro Na Luz da Verdade, porque todas as coisas precisam de serem assim muito claras e definidas. Então toda uma avaliação de vida, essa avaliação precisa de ser muito carinhosa mesmo. Muitas vezes a gente caminhou muitos e muitos anos num caminho que a gente vê que aquele caminho não trouxe uma grandeza. Então a gente tem que ter a humildade para conviver com aquele caminho anterior e desenvolver uma maneira de caminhar num caminho que tenha uma perspectiva, que tenha um horizonte. E o caminho, para a gente ter o horizonte, tem que ter as informações e as instruções do livro Na Luz da Verdade. Então, essa humildade interior de reiniciar uma nova fase da vida, isso aí é muito importante, porque não tem assim um jeito de achar que amanhã não vai errar ou que amanhã não vai comportar daquela maneira. E a maneira é da força mesmo do livro Na Luz da Verdade. Então a pessoa tem que ir sendo cuidadosa, e quando ela tem assim conversa com um filho, com um irmão, que essa conversa precisa de ser resolvida, às vezes precisa de esperar, porque agora está percebendo que tem que ter a conversa, que tem que ter a fala, mas ainda não tem o saber, não tem o jeito de falar, não conhece o tom da voz que vai usar naquela fala. Porque quando a gente já tem o saber, quando a gente sabe o tom da voz, a gente observa assim que a gente não deixa as coisas tumultuarem. Então, para a gente começar a resolver o nosso ontem, então a gente tem que fazer um esforço, tem que dedicar mais tempo em cima do livro Na Luz da Verdade. Quando é feito esse esforço, a gente também vai vendo dentro da gente o jeito que a gente precisa de comportar, o jeito que a gente precisa de falar. Então,
a hora, não tem assim qualquer hora, qualquer dia, de qualquer maneira. Então, quando a gente quer caminhar no caminho da luz, só se caminha no caminho da luz quando a pessoa para de caminhar naquele caminho anterior. Então, o caminho anterior foi bom até ontem, mas hoje, com a nova maneira de ver a vida, de ver as coisas, de entender os ensinos, com essa nova maneira, então a pessoa tem que resgatar o passado que ela tem. O resgate desse passado está em saber aquilo que precisa ser feito. E um saber não é assim. O saber tem que ter assim uma clareza dentro da pessoa. Então, esse trabalho nosso é um trabalho assim muito importante, porque ele nos possibilita assim conviver com o ontem, arrumar o hoje e ir definindo melhor o futuro. Porque toda a nossa vida, ela é uma vida assim de passado, presente e futuro. Não tem uma coisa separada da outra. Tem assim uma maneira que a gente desenvolveu, que a gente recebeu dos nossos pais, uma acomodação, um jeito de não precisar de fazer pesquisa, de não precisar de fazer estudos, de não ter uma verificação melhor de cada coisa, mas na vida interior de cada um de nós, temos que ter uma verificação melhor de cada coisa, porque com essa verificação a gente vai solidificando, a gente vai mudando, então também a gente vai aprendendo a falar, vai aprendendo a conviver com aqueles colegas de trabalho, na casa da gente. Tudo tem uma importância, porque muitas vezes a gente vai levando assim a vida, mas essa vida não pode ser levada assim, porque nós viemos nessa terra para trazer um brilho, e esse brilho vai ser brilhado na medida em que nós vamos vivenciando. A nossa grandeza é ter esse brilho. Esse brilho é o nosso jeito de ser, independente da condição que a pessoa se encontra. Não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou ter pouco recurso financeiro, ou essa ou aquela profissão. Um brilho não tem assim uma coisa definida, é a própria pessoa, independente da condição exterior em que ela se encontra. Nós temos que voltar para a nossa pátria espiritual. Então, esses poucos anos que vivemos nessa terra, essas poucas décadas, é suficiente para a pessoa tumultuar a vida. A pessoa precisa de aprender a parar. Esse parar não é parar como a água que saiu do riacho. Esse parar é dentro da pessoa. É a pessoa ver que ela tem que caminhar sozinha. Então nós temos assim muitos companheiros que caminham com a gente, muitas pessoas que a gente conhece, um irmão, a mulher, os filhos, mas a nossa vida, o nosso ângulo de viver, de ver a vida, é diferente, porque cada um de nós tem um tipo de globo ocular, tem um tipo de altura. Cada um entende a vida conforme ele tem o entendimento. Então, era uma vez, é de cada um de nós. Cada um tem uma importância. A gente vê assim, no convívio com os irmãos, cada irmão tem uma lembrança do passado. Então, cada um, naquele quadro que está sendo relatado, com aquela importância, cada um relata de uma maneira, e a gente observa assim, a gente ouve, então cada um tem um tom de voz que acompanha. Então, era uma vez, é hoje, é todos os dias, é o futuro também, porque nós somos eternos.
O nosso espírito não tem um tempo de duração, tem um tempo de caminhada pela terra. As leis da criação têm uma norma temporal. A gente observa que as coisas na terra duram-se milhares de anos. Tem a transformação. A gente observa assim, regiões que tinha povos, hoje essa região não tem. Então, a gente observa assim, uma cidade grande e às vezes ela fica pequena. Então, as coisas sobre a terra não estão definidas, não estão assim, não são eternas. Então, as nossas referências também são assim, não são definidas, mas tem os ensinos do Criador que são definidos. A gente vê, por exemplo, os 10 mandamentos são definidos. E a gente observa uma coisa muito importante, porque o primeiro mandamento, ele atua na vida de cada um de nós em todas as épocas. Quando a criança é pequena, a mãe ensina ela um jeito dela poder conviver com ela, um jeito dela sair bem nas provas escolares, e esse jeito essa criança vai trazendo para o dia a dia dela até quando somos nós já grandes. Então nós hoje, o que nós recebemos da nossa mãe foi bom, nos ajudou até o momento. O jeito que nós atuamos dentro da nossa casa foi bom até o momento. Então nós temos que melhorar esse jeito, porque a gente observa os conceitos sociais, a formação que nós tivemos está assim bem errada mesmo, as coisas sociais, a formação social, o jeito da religiosidade, a acomodação da vida interior. Então, tem que ser feito um trabalho. Até o momento, toda a vida anterior nos possibilitou a chegar onde nós nos encontramos. Agora tem que ser diferente, para mudar dentro de nós, para ter a estrutura de conviver com o nosso passado, com o nosso presente e arrumar melhor o nosso futuro. Então precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, para ir tendo a força, tendo a condição e avaliando o conhecimento que nós temos do idioma para poder fazer esse trabalho. Então, os valores assim que nós recebemos, esses valores precisam de serem avaliados, porque não está relacionado à ordem social, está relacionado à vida interior da pessoa. Uma acomodação, a pessoa quando ela fica envelhecida, ela vai ficando insegura, porque ela não caminhou na vida interior dela, na vida social, na vida de responsabilidade, na vida de profissional. São vidas diferentes da vida interior, porque toda a vida exterior da pessoa, ela tem um tempo, tem um período. A vida interior não tem tempo, não tem período. Então, as referências que nós temos dos ensinos que nos ensinaram, dos ensinos do Criador, a gente tem que ir fazendo essa observação do jeito que foi nos transmitido. Então, esse jeito precisa de ser avaliado, e o crescimento da pessoa está como ela é dentro dela. Se uma pessoa convive com outra, não conseguiu trazer nada de grandeza para essa outra pessoa, tem que admitir que não teve o saber. Pode ter tido também o descuido, mas às vezes a outra pessoa não teve nenhum interesse mesmo em assimilar nada, porque cada um de nós tem um horizonte, tem um jeito, cada um de nós tem uma maneira de ver, de ouvir e de entender as coisas. Muitas vezes a gente está interessado na vida interior e vê que a outra pessoa não tem interesse na vida interior. E nós tínhamos vontade assim que essa pessoa também viesse a ter um pouco de interesse numa vida interior.
Mas se a pessoa não está tendo, a gente tem que respeitar a pessoa e fazer um trabalho interno para a gente diminuir a pendência que a gente tem com essa pessoa. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente está com uma pendência. Mesmo colocando o primeiro mandamento assim todos os dias. Então, mas a outra pessoa tem um outro ângulo de horizonte, tem um outro ângulo de visão. Então, com esse outro ângulo de visão, uma coisa que é muito importante para o outro já não tem nenhuma significação. A vida interior da pessoa, ela tem essa grandeza, porque quando ela caminha dentro dela, ela vai adquirindo coisas que têm valor. E a gente observa assim os valores daquele homem que desenvolve uma vacina e aquela vacina salva pessoas, muitas e muitas pessoas durante anos e anos. E a gente vê que tem outros valores, como por exemplo as pessoas que vivem até a exaustão, até o máximo, os corredores, os boxeadores. Então, são valores, mas isso não tem importância. Tem importância que o valor da sociedade está invertido, porque aquele homem corredor, aquele homem boxeador, não trouxe nenhuma grandeza para ele e muito menos para aquela sociedade em que ele vive, que é muito diferente daquele homem que desenvolveu uma vacina, um sistema de ajudar outras pessoas. Então, os valores que vai conosco para a vida espiritual são os valores internos. Esses valores de conquistas físicas, de boxeador, de corredor, é um valor relativo, porque na vida interior da pessoa, ele não trouxe nada para ele. Ele pode ter trazido uma alegria passageira para alguns, e que também é para um número pequeno, mas aquele homem que trouxe a vacina, ele trouxe um jeito de vida para muitos e muitos e muitos anos depois. Então nós temos que ir aprendendo a diferenciar as coisas que a vida nos apresenta, as importâncias que tem a dona de casa, os afazeres que ela tem, a importância que tem a criança na formação dela. Essa criança tem que ter uma formação aonde o primeiro mandamento entra em primeiro lugar. Porque quando essa criança recebe esta formação, a vida dela fica mais fácil, porque ela tem o primeiro mandamento, depois ela tem as outras pessoas. Então ela nunca vai ter uma vida tumultuada e ela também, com isso, não vai permitir que a vida dela fique tumultuada por outras pessoas. Era uma vez, é o passado, é o presente, é o futuro caminhando junto. Não tem uma separação, tem a vida da pessoa, porque a gente vê que a gente volta no passado toda hora. A gente lembra assim de um filho pequeno, a gente lembra da nossa formação, a gente lembra do jeito que a mãe da gente orientava a gente. Então não tem um tempo passado, tem um tempo presente que a gente precisa estudar o livro Na Luz da Verdade para ter a condição de entender o passado. Quando a gente entende o passado, hoje a gente vê o passado diferente, mas hoje o nosso ângulo de visão é outro. Nós tivemos já depois muitas vivências e essas vivências trouxe uma grandeza, um crescimento. A pessoa estudando o livro Na Luz da Verdade, ela vai caminhando todos os dias e esse caminho vai sendo um caminho sólido, porque cansa muito quando a pessoa
tem que caminhar um tanto e voltar para arrumar o ontem. Então um caminho é um caminho com ponderação, é um caminho com horizonte. Então a pessoa nunca vai ficar descuidada, ela sempre vai ser ela, independente da época da vida da pessoa. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição assim, da pessoa ir ponderando todos os dias. E com essa ponderação, ela vai dando passos pequenos, mas vai conquistando. Então a pessoa precisa de ir vendo como é que ela é dentro dela, porque nós temos assim muitas coisas que nós não usamos e a gente observa o caso dos sentidos, a gente observa que tem atos que a gente faz, tem deveres que a gente realiza que não passa pela razão, entrou num processo assim de acostumar a fazer aquilo. E aquilo então passa a ser feito, mas todas as coisas precisam de ter a lucidez dentro de nós para ir resolvendo melhor. Então esse trabalho nosso assim, que a gente está trabalhando muito assim com a intuição e o raciocínio, que a intuição é a atuação do espírito, que é uma coisa superior, e a gente observa assim que as coisas feitas com a intuição, elas prevalecem, elas têm assim uma duração eterna, porque o jeito que a pessoa fez aquele ato, aquele trabalho, aquela edificação, o jeito que aquela criança construiu aquele trabalho escolar, o jeito que aquela mãe cuidou daquela criança, o jeito que aquele homem fez o esforço para levar o recurso para dentro de casa. Então, esses trabalhos da intuição, eles prevalecem a vida toda. Então, nós, no nosso dia a dia, a gente vem assim tendo muitas limitações de não deixar a intuição atuar. A nossa falta de confiança, assim, no primeiro mandamento, ela é muito forte, porque quando a gente deixa a intuição atuar, então a atuação do Espírito, ela é uma coisa assim superior. A obra que o Espírito atua é uma obra eterna, porque se a gente lembra da casa da mãe da gente, tantos e tantos anos depois, se a gente lembra do jeito que a gente cuidou daquela criança, tantos e tantos anos, então quer dizer que aquele jeito que foi feito é um jeito superior. Então, as coisas superiores têm duração eterna. Então nós, no nosso dia a dia, a gente precisa de desenvolver o jeito de viver na sociedade sem receber a influência da sociedade, porque com a influência do exterior, a gente passa a parar de ser natural. E muitas vezes o ser natural é ser simples. Ser simples não é ser uma pessoa sem um recurso financeiro. O ser simples é estar seguro dentro dela, a pessoa, com o propósito que ela tem. Porque as coisas exteriores não são duradouras. A gente observa, muitas vezes a gente teve um amigo e logo em seguida ele mudou de cidade, mudou de país. Então, as nossas referências exteriores são referências relativas. Nos ajuda a viver todos os dias, porque a vida, sim, tem que ser mesmo num conjunto, tem que ser no nosso ambiente de trabalho, tem que ser com a equipe que a gente pertence. Então, a força do livro Na Luz da Verdade dá a condição da pessoa ir fazendo essa caminhada que ela precisa de fazer, mas a referência da pessoa é dentro dela. As coisas exteriores nos colaboram, mas a vida nossa verdadeira é a vida espiritual, que é a vida dentro de nós.